Olá, amigos, companheiros, trabalhadores, público em geral, sejam bem-vindos ao canal de YouTube do Instituto de Estudos e Práticas Espíritas de Natal, o IEP. Em decorrência desse processo pandêmico pela qual nós estamos passando, muitas doenças, notadamente doenças da alma, doenças do coração, têm acontecido e têm atingido muitas das pessoas. Então, nosso objetivo com este canal é justamente chegar junto a todos aqueles que necessitam de uma presença ativa de trabalhadores, uma presença ativa de bons espíritos vibrando por todos nós que buscamos a cada dia melhorar mais e mais. Meu nome é Evaldo, eu sou um trabalhador desta casa espírita. Sejam todos bem-vindos. Antes de você assistir à palestra que está prestes a iniciar, nós pedimos que você coloque um copo com água junto a você e nós pediríamos a intercessão de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o mentor espiritual desta casa, que fluidifique a água, que torne essa água um medicamento para todos os males físicos e espirituais que por acaso tenhamos. Faça isso e ao final da palestra, tome a água que você colocou para fluidificar. Certamente você será extremamente beneficiado. Muito obrigado. Meus irmãos, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Instituto, que possamos estar envolvidos nas bênçãos do Mestre Jesus, nas bênçãos de Maria Santíssima na tarde de hoje, e possamos colher os frutos da mensagem daquele que foi, é e será sempre o nosso Mestre incondicional. Então, o assunto da nossa tarde, do Evangelho de hoje, está no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. E a gente não poderia deixar de iniciar, né, lembrando as palavras de Jesus com relação a essa frase. Então Jesus nos diz, quando esteve entre nós: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, também aí estejas. Evangelho de João, capítulo 14, versículo do 1 ao 3. Esse texto abrange, né, desde os diferentes estados da alma até a progressão dos mundos. Então a gente vai viajar um pouco para chegar na progressão dos mundos, para que a gente possa entender, né? Jesus, quando falou há muitas moradas na casa do meu Pai, ele se referia a todo o universo, a todo o cosmos, a todos os locais onde a humanidade habita. Porque não podemos deixar de lembrar que a humanidade não se restringe somente ao ser o homem que habita aqui na Terra. A humanidade, essa criação maravilhosa do nosso Pai, está em todo o universo, em todo o orbe. E quando Jesus falava da casa do Pai, ele se referia ao universo. E ele dizia que havia diferentes moradas. Nós temos que compreender que essas moradas vão de acordo com o grau de desenvolvimento de cada um de nós, que habitamos o planeta. Então, o nosso Pai maior, nos oferece moradas inúmeras a todos os espíritos, de acordo com a sua evolução. Então, para que a gente possa entender
essas palavras de Jesus também se referem àqueles que são mais venturosos e àqueles que são mais desgraçados. Aqueles que são mais elevados, aqueles que são mais inferiorizados. Cada qual, na sua condição, habitará o mundo que tiver merecimento. Certo? Por isso que nós sempre gostamos de dizer que recebemos tudo de acordo com os nossos merecimentos. Então Jesus nos mostra isso nessa passagem de João, e a gente tem que lembrar daqueles espíritos culpados, aqueles espíritos comprometidos, que se encontram em situações pesadas, trevosas. Então esses habitam lugares escuros, habitam lugares onde ficam isolados, onde não se encontra com os seus amores, com os seus familiares. Esse é o futuro dos nossos irmãos que estão numa condição inferior. É o mal, é o que traz o mal dentro de si. Então ele parte e vai para regiões onde ele não vai encontrar amigos, ele vai sofrer dramas de consciência e muitas outras coisas mais, que ele vai responder por tudo aquilo que ele preparou aqui na terra. Em compensação, aqueles de nós que formos justos, nós vamos ter convívio com aqueles que nós amamos e vamos desfrutar da felicidade verdadeira, que é aquela felicidade que o Pai nos promete e nos orienta. Então, daí a gente entende que existem diferentes categorias de mundos, certo? A nossa realidade, né? Se nós analisarmos o nosso planeta, a nossa Terra, a nossa mãe Gaia, né? Como era chamada a Terra pelos gregos, né? A gente encontra pessoas boníssimas, maravilhosas, seres elevadíssimos entre nós. A gente pode citar quantos que nós admiramos e que nos ensinaram tantas lições, né? A gente pode citar entre nós seres que se elevaram, que trabalham em função da vida, em função da elevação, do respeito, da família. Nós encontramos. Em compensação, também encontramos irmãos que se comprazem no mal, certo? Que só pensam em benefício próprio, certo? Que passa por esta existência sem encontrar uma razão verdadeira para seguir. São vazios. Aquilo que eles gostam são as ilusões, são os prazeres que passam e que de repente, né, num momento qualquer, eles vão se dar conta de que aquilo ali não tem nenhum valor. Esse é o nosso mundo. É misturado, mas eu falei na mistura para que a gente possa entender que o outro mundo anterior ao nosso. Nós estamos nesse mundo onde tem coisas boas, onde tem coisas ruins. Mas antes nós estivemos numa condição mais primitiva. É fácil da gente ver pela própria terra. Se nós conseguirmos, através da história, ver aqueles que habitaram o planeta, né, em épocas remotas, né, como eles tinham o seu desenvolvimento precário. Porque à medida que o ser humano desenvolve a sua intelectualidade, as coisas ao seu redor, as facilidades ao seu redor também se desenvolvem. Se a gente voltar pouco tempo, a gente vai lembrar que não existia a penicilina, não existia o antibiótico. O antibiótico é uma descoberta espetacular. O remédio para dor, quantos de nós sofríamos com dor? Hoje em dia a gente tem uma dorzinha de cabeça, tomou um remedinho, passa. Nós estamos caminhando, progredindo, evoluindo. Vai chegar o dia que a gente não vai sentir mais dor, não vai nem precisar do comprimidozinho. Mas nesses mundos primitivos, esses que nos antepassaram, que são chamados de mundos primitivos, o desenvolvimento do ser humano não oferecia esses recursos. A gente pode pensar
naqueles homens do tempo vamos voltar ao tempo da pedra lascada, não é? Quando existia a utilização da pedra nessa época já, mas houveram outros e mais outros muito antes dele. A humanidade vem de longos, de milenares anos, caminhando e evoluindo. Então a nossa Terra já foi um lugar primitivo, onde aqui a dor era muito maior do que a que encontramos hoje. Porque naquela época, como a gente diz, não existiam os elementos necessários para que a vida do indivíduo fosse mais fácil com relação à sua saúde. Hoje nós temos uma gama de possibilidades. Então, esses são os mundos que são ditos primitivos. São aqueles onde a alma começa a sua experiência, começa a viver. Somos criaturas criadas à imagem de Deus, mas Ele nos criou de uma forma simples, todos, simples e ignorantes. O nosso desenvolvimento, a nossa evolução vai depender de cada um de nós. Para isso, Ele nos concedeu aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, a escolha do bem. Então, devemos sempre trabalhar em cima disso, procurar fazer as nossas escolhas. Então, são esses os mundos primitivos, aqueles que começaram a ser habitados, né, onde a alma começou a viver a sua experiência. O que nós estamos agora, esse mundo intermediário, que nós chamamos de provas de expiação, segundo a leitura que a gente fez, um mundo misturado. Por que misturado? Temos muitas coisas boas, mas também temos muitas coisas ruins. E estamos passando por um momento que chamamos, todo mundo sabe, de transição. É a palavra usada na atualidade, né? Estamos entrando na era de Aquário. Saímos da era de Peixes e estamos entramos já na era de Aquário. Já estamos na era de Aquário. Mas a gente não pode esperar que seja assim, pum. Começou a era de Aquário e mudou tudo, todo mundo está bom. Não é assim. Aos poucos. Vejam bem, aqueles que conseguirem caminhar de acordo com os ensinamentos do bem maior, e quando a gente fala do bem maior, a gente está falando de Deus, dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, dos bons espíritos que trabalham incessantemente, que não desistem de nós, incondicionalmente eles trabalham para nos ajudar. Eles estão sempre ali, nós é que não percebemos a presença deles, né? Eles estão sempre oferecendo a mão, nós é que não pegamos nessa mão. Então, esse momento dessa transição, alguns de nós, muitos de nós, vamos caminhar, vamos continuar. Vamos adentrar o próximo mundo, que será o mundo de regeneração. Um mundo onde vai ter muito mais coisas boas. A felicidade vai estar muito além. O respeito, né? O amor estará acima de tudo. Como diz o apóstolo Paulo, sem amor, nada funciona. Nada funciona. E nesse mundo que nós estamos adentrando, estamos vivendo um momento histórico. É agradável demais a gente pensar nisso. Eu estou vivendo a transição da Terra. Então, cabe a mim, cabe a cada um de nós, o esforço de nos tornarmos melhores e acompanhar essa mudança, para que nós possamos adentrar realmente o mundo de regeneração. E a gente pode pensar, e quem não fizer esse esforço, quem não conseguir, infelizmente, esses ficarão para trás. A própria condição da dimensão não oferecerá condição para que eles permaneçam aqui na Terra. E eles terão a oportunidade, não vão ser abandonados por Deus. Ninguém é abandonado por Deus. Mas eles vão ter que viver naquele momento, naquele mundo que ele precisa. O mundo onde ele vai entrar em experiências novamente necessárias ao seu grau de evolução.
E aí ele vai começar e vai enfrentar, mais uma vez, os mundos de provas e expiações. Então, a mensagem maior dessa lição de hoje, que eu gostaria de deixar para todos nós, é essa conscientização de que nessa mudança nós precisamos estar preparados para adentrar o planeta de regeneração. Acompanhar a Terra. Nós vamos ver coisas lindas, ainda dá para a gente viver em um bocado de anos. Nós vamos ver coisas maravilhosas que vão acontecer. As previsões são fantásticas, Mas, infelizmente, o mal ainda está presente no planeta Terra. Né? O mundo progride, é a lei. É a lei de Deus, determina que haja progressão de cada um de nós. Dos bons e dos maus. Dos seres animados, dos seres inanimados. Todos têm que evoluir. É a lei. Não tem como não evoluir. É aquela frase linda que a gente lembra, que tem uma música belíssima. Um dia, queira ou que não queira, todos nós seremos anjos. Cabe a nós escolher a melhor forma de caminhar até esse local, até esse momento. De chegarmos a ter... Aqui e acolá a gente procura umas asinhas assim, para ver se já está começando, né? E a gente assim sabe que o mundo progride e que nós estamos progredindo com ele. Às vezes, a gente vê a destruição de determinadas coisas, até a morte mesmo, e pensamos que aquilo ali é o fim, é uma coisa trágica que acabou, Mas se a gente prestar atenção na natureza, a gente vê que nada se acaba, tudo se transforma. Então, essas mudanças, esses desafios grandes que vêm em cima de nós e que muitas vezes a gente pensa que está sendo destruído, nós estamos renascendo. As dores, as experiências estão nos dando a oportunidade de renascer. O mundo temia muito uma terceira guerra mundial. Era acordo de paz, era as pessoas temerosas da bomba atômica, não é? A Segunda Guerra Mundial foi um desastre. E a Terceira Guerra Mundial estava assim, ó. Acontece ou não acontece? Chico, há 50 e poucos anos atrás, deixa para a gente uma mensagem que deveríamos passar de 2019, de julho de 2019, até 2019 sem ter guerras. Se nós conseguíssemos chegar a julho de 2019 sem guerras, nós teríamos dado um grande passo, certo? Ele sabia, estava previsto, essa transição, uma coisa que já se sabia, essa mudança. A mudança não é somente nas explicações espirituais, que muitas vezes as pessoas pensam, chegam achando que essa mudança é uma coisa que os espíritos estão dizendo, não, essa mudança, a ciência está mostrando, é o alinhamento dos astros que estão mudando. Então, voltando para a guerra, né, que não aconteceu, graças a Deus, e essa guerra teria levado muitos de nós, mas Deus, na sua bondade infinita, né, que nos protege, né, e os ensinamentos que nós temos, as orações que muitos de nós fazemos, a guerra não aconteceu. A guerra não aconteceu. Aconteceu outro tipo de guerra, que é essa que nós estamos, que está nos desafiando. Quantos de nós perdemos amigos? Quantos de nós perdemos conhecidos? Então, essa pandemia, ela veio, é uma guerra biológica. Ela está no lugar da guerra nuclear, que seria muito pior. Então, a gente às vezes fica assim pensando, que não pode ter uma coisa mais ruim do que essa pandemia? Tem, se nós tivéssemos entrado numa guerra mundial. Então, a gente sente, né, que essa pandemia nos traz grandes lições. Lições que nós podemos usar para crescer. Aprendermos a valorizar aquilo que nós temos. Alguém diz assim, eu estou que não aguento de ficar em casa. Eu digo, mas tem gente que nem em casa tem para ficar, pelo amor de Deus.
Vamos ficar felizes que a gente hoje pode ficar em casa. Se é do grupo de risco, pode ficar em casa, não é? Outros não podem ficar. Outros não podem ficar. E muitas mãos vão se unindo a outras. A gente também percebe que a união entre as pessoas, ela tem eclodido mais. Ela tem eclodido mais. E é essa pandemia, é essa guerra. Muitos estão sendo levados. E existem os motivos certos. Existem motivos e explicações para isso. Certo? Nós pegamos um pequeno texto aqui que fala exatamente sobre essa entrada no mundo de regeneração. E que nos diz exatamente aquilo que nós estamos dizendo. Estamos no momento de progressão. Vamos conseguir. Mas precisamos estar conscientes de cada passo que tivermos que dar. A gente precisa se libertar do rancor. A gente precisa se libertar da falta de amor pelo outro, pelo próximo. A gente precisa se libertar da desonestidade, desses defeitos, dessas mesquinhezas que são tão presentes no ser humano. E cada um de nós conhece os seus defeitos. Então a gente está na hora de olhar para dentro de si, se analisar e ver qual é o meu defeito. Se preocupe com o defeito de ninguém não, a gente não vai dar jeito em ninguém. A gente só consegue melhorar a nós mesmos, dar jeito em nós mesmos, e é difícil, mas é onde a gente pode trabalhar. Então, essa mensagem aqui, rapidinha, curtinha, a folha é grande, mas a letra é maior, é curta. Então, ela diz o seguinte: estamos no início das grandes transformações, e fenômenos próprios demonstram chegados os tempos anunciados pelas Escrituras e confirmada pelos imortais. Rapaz, olha, nesse período eu aprendi uma coisa, a olhar mais aquela parte bíblica do Apocalipse. É impressionante como aquelas previsões a gente consegue identificar na nossa realidade. É impressionante. Então, esses tempos difíceis, que são esses que nós estamos passando, foram anunciados pelas Escrituras e pelos imortais. Tragédias de todo tipo sacode o mundo físico. Agora, atormentado esse mundo pela pandemia da Covid-19, demonstrando a fragilidade do ser humano no pedestal das suas ilusões ante o vírus devastador e fatal. Ao mesmo tempo que esse vírus que devasta, que é fatal, faculta em cada um de nós a necessidade do amor, a necessidade da solidariedade entre nós com os nossos irmãos. Amor, solidariedade. Mais cruel do que uma guerra, a pandemia ceifará centenas de milhares de vidas. Umas, olha como ele mostra. Isso aqui foi escrito, não fui eu que escrevi não, foi Manuel Filomeno de Miranda. Umas em razão do natural processo de mudança moral do planeta para o mundo de regeneração. Então, muitos de nós será levado exatamente devido a essa condição moral que está precisando se depurar. Essa depuração. Outras que deverão partir para o exílio. Outras criaturas, né? Que serão levadas, né? Desencarnarão. E que após o período de convalescência, nas respectivas comunidades que se vinculam, vão realizar alguma atividade, algum compromisso, algum trabalho. Então, isso é o que a espiritualidade está nos mostrando. Isso é o que a espiritualidade está nos dizendo. A gente, como espírita, principalmente, que vivemos olhando as escrituras do Mestre Jesus, conhecemos, em resumo, a sua frase maior, que é de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós temos tudo marcado. Quando Jesus disse, vinde a mim as criancinhas, ele falava dos puros.
daqueles que são inocentes e que precisam ser protegidos. Não era da idade em si, era da condição moral, da pureza que cada um de nós pode ter. E assim, esse caminho que Jesus nos deixou, que o Espiritismo veio a reforçar, a esclarecer, a lembrar, vamos dizer assim, lembrar, não é? Está aqui para nós, guardado nos livros, que podemos usá-los como fonte de orientação para a nossa vida, para o nosso comportamento. Então, nós, como espíritas, jamais poderemos estar de acordo com a prática do aborto, por exemplo, não é? A prática de corrupção, de desonestidade. A gente tem que começar a se policiar para ver se consegue se melhorar nessas pequenas coisas. E assim adentrar, não é? A esse mundo maravilhoso que começa agora. Nós estamos caminhando para a luz. O caminho está preparado. O caminho está pronto. Só cabe a nós, né, fazermos a escolha certa e caminharmos com Jesus, através dos seus ensinamentos, para a luz. E essa luz, a gente sabe que é o mundo de Deus, o mundo divino, a esperança da felicidade que todos nós sabemos que ela existe e que ela é prometida a nós. Então, tem muita coisa assim para dizer, mas a gente quer deixar aqui gravado que estamos caminhando para a luz, que tudo depende de nós, que não podemos perder a esperança, que não devemos ter medo, porque medo baixa a imunidade, e quando a nossa imunidade está alta, a gente está se defendendo de tudo que é vírus e bactérias, né? E sabermos que existe alguém lá em cima que percebe o nosso compromisso, a vontade que nós temos de crescer, de evoluir, de caminhar para Ele. Então, que Deus nos abençoe. E a gente trouxe aqui a prece de Ismael, que foi escrita exatamente para este momento. Essa prece é muito linda e ela fecha toda essa caminhada que nós temos mostrando para a luz e falando da nossa realidade, dessa luta, desse grande desafio que o mundo enfrenta hoje. Vamos ver? Filhas e filhos da terra, que a paz do Senhor esteja em vossos corações. Conheceis a história da nebulosa de gases incandescentes da qual surgiu o nosso sistema solar. Sabemos como a divina providência manipulou essas forças gasosas e construiu o nosso amado planeta, acalmando as convulsões contínuas da sua massa em ebulição e adornou-lhe a superfície com a incomum e majestosa beleza, bem como acalmou os seus oceanos, mares e todas as águas, a fim de que a vida sobrepujasse os difíceis e complexos fatores ambientais. Surgiram os astros, que passaram a iluminar as suas trevas, e o céu transparente e azul apareceu com a presença dos 60 quilômetros de altura do seu oxigênio, envolvendo-lhe a crosta que segura a matéria ígnea do seu centro. Vagarosamente surgiram as primeiras expressões de vida, até o momento em que o ser humano passou a habitá-la, sendo o instante culminante da obra de amor ante a possibilidade de crescer para Deus. Passo a passo, a lei de progresso estabeleceu os paradigmas de comportamento para a grandeza da criação. E através dos mensageiros celestes, buscou manter o equilíbrio e a busca da iluminação interior para alcançar a onda inicial gerada no Pai. Por fim, veio Jesus, o próprio construtor do planeta, para guiar a humanidade conforme o seu modelo de amor. As paixões primevas, porém, retiveram-na em retaguarda das sensações asselvajadas,
enquanto o orbe terrestre soluçava em lavas vulcânicas ou revoluções das suas placas tectônicas, organizando suas entranhas e eliminando a energia exagerada para manter o equilíbrio majestoso no seu eixo. Simultaneamente, os pensamentos e ações físicas dos seres humanos atraíram muitas das forças inerentes ao seu processo, que geraram calamidades inomináveis. Graças a essa inderrogável lei, o progresso alcançou a submissa Gaia, como a chamavam os gregos antigos. Alcançou o seu clímax neste nível de evolução mais elevado, eliminando do seu processo as tragédias de grande porte e as pesadas aflições que ainda são parte dos mecanismos de expiação moral. Um mundo regenerado, onde se poderá prelibar a aventura, é oferecido pelo Pai aos filhos terrestres. Isto porque o Senhor não deseja a destruição do equivocado, mas o desaparecimento do crime, e por misericórdia diminuirá o tempo de depuração. Estes, portanto, são dias de purificação interior, e em consequência, a injustiça, a promiscuidade e a vileza moral da maioria dos seres humanos terrestres atraíram os tormentos que ora afligem e atemorizam as multidões desacisadas. Incontáveis, no entanto, na sua suprema ignorância, sedentos dos prazeres ultrajantes, não se dão conta da terrível dizimação. Estavam previstos horrores e alucinações devastadores em guerras impiedosas, a começar pelos lares em desalinho, comunidades e países que seriam aniquilados, quando tudo mudou. Este período é muito mais sério do que se pensa ou se trabalha para que logo passe. As sonhadas soluções apressadas mediante vacinas preventivas e terapêuticas providenciais atenuarão, mas não solucionarão os sofrimentos programados para a sociedade atual. Sucede que o estabelecido se cumprirá, e aqueles que preferirem o caos serão exilados para mundos congêneres, porém inferiores, onde sentirão incríveis dilacerações morais pela saudade da terra amada e dos afetos que desrespeitaram. Verão, à distância, a generosa mãe flutuando nos espaços luminosos, enquanto os seus desertores chorarão amarguras nos primitivos lugares a que fazem jus. A pandemia resultante da Covid-19, que assola muitos países, faz-se acompanhar de outra mais cruel, que é a do crime praticado por autoridades infelizes que exploram um momento, acumulando poder enganoso e fortuna sobre a desgraça de milhares de vítimas das circunstâncias infames que eles criaram e mantêm. Para esses criminosos, conscientes do mal que estão fazendo, a divina providência reserva lições de reabilitação muito dolorosas, em razão do seu cinismo e crueldade em relação às massas mutiladas pelo sofrimento e abandono a que se encontram relegadas. Esses vampiros dos bens públicos e particulares não fugirão de si mesmos, nem encontrarão conforto à hora do resgate, qual ocorre com aqueles que exploram e abandonam covardemente. Em razão desses criminosos aplaudidos por uns e odiados por outros, prolongar-se-ão as doenças em força de epidemias regionais, conforme a densidade da sua hediondez, e os deslates morais, atentatórios às leis de ordem e ética moral, que pretendem transformar as pessoas em espectros devorados pela sensualidade e as aberrações sexuais, telementalizadas por espíritos de equivalente quilate, resvalarão nesses sórdidos pântanos em que já vivem sem dar-se conta. As comunidades de vingança na Terra, nas faixas espirituais, estão sendo desmontadas e os seus membros reencarnam-se pela última oportunidade de escolherem o futuro como melhor o desejarem. Confiamos que todos que aqui estamos ofertemos o carinho e o amor de Jesus Cristo no seu tempo ante as injunções, algo semelhante destes dias. Estamos convidados a interferir de toda forma possível nos sonhos bélicos e nos pensamentos nocivos, nas decisões criminosas e nos anelos de rebeldia dos povos,
inspirando as criaturas, socorrendo-as com as possibilidades ao nosso alcance e desviando as atrações do mal pelas mentes viciadas. Serão esforços contínuos de nossa parte, porque também estaremos vigilantes e operosos com as multidões de desencarnados na psicosfera tenebrosa dos lugares enfermos, aliviando o desespero e encaminhando para o trabalho e o dever de solidariedade todos aqueles que se acham injustiçados, mantendo a ignorância dos fatores que os levaram às ocorrências danosas, quando as houve. Todos dispomos dos tesouros incalculáveis do amor e da caridade para dispensar em todo lugar, colocando luz nos veladores apagados, de modo que sempre haja claridade. No século passado, momento houve em que o próprio Jesus visitou novamente a Terra, a fim de evitar a guerra que estava por explodir, na volúpia de algumas nações soberbas e materialistas, que ainda se encontram aguardando o momento de supremacia sobre as demais. O seu incomparável amor venceu as ambições arbitrárias dos seus líderes alucinados. Por isso que agora o método de depuração da humanidade é mais difícil de superar, porque as armas tremendas armazenadas não conseguem destruí-lo. Somente o amor terá o poder de vencer as batalhas de loucura que se estabelecem na Terra, até a última que será vitoriosa do Evangelho do Cristo, mesmo que sob outras denominações. Onde vicejar o amor, a caridade e a compaixão, o Pai Celeste se fará presente e definirá o rumo da glória e da paz para todos. Exaltemos e cantemos glórias ao Senhor e aos seus mensageiros afáveis e sábios. Se você gostou da nossa palestra, você pode se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e se manifestar embaixo para que nós possamos saber o que nós podemos fazer para melhorar. O que você gostou, o que você acha que pode melhorar, para que possamos, a cada dia que passa, aperfeiçoar mais este instrumento de comunicação. Somos gratos.